Filipenses capítulo 2 é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos agora. Quem achou, diga amém. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Agora o 9 e o 10, olha. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Repita após mim, diga: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Diga: Jesus é Senhor da minha vida. Diga: Jesus é Senhor do Brasil. Aleluia. Diga: Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto é um dos textos muito difíceis da Bíblia. Lá no seminário conta a história que tinha um aluno, principalmente no primeiro ano. No primeiro ano, quando o professor fala assim, faz uma pergunta, vários têm a resposta. Quando chega lá no terceiro, quarto ano, o professor faz uma pergunta, ninguém responde. E ele tem que caçar, fala você, aí ninguém quer responder. Mas no primeiro, todo mundo acha que sabe. Tinha um aluno lá, que ele pegou um professor muito bom, cara. E ele falou assim, não, nem era um professor, ele foi fazer uma visita no seminário. Era um linguístico, ele traduzia textos, tinha comentários. Então, um irmão chegou perto dele, um aluno, e falou com ele assim: o senhor poderia me explicar esse texto? Aí ele falou assim: olha, a luz que eu tenho. Aí falou. Ela falou: que bom, para mim só faltava esse texto. É o único texto que eu tinha dúvida nas escrituras. O resto agora eu já domino, primeiro ano. A gente contava isso o ano todo, né? O aluno nunca esquece, né? Diz que aquele professor olhou e falou assim: rapaz, mas que bom. Mas eu tenho tanta dúvida em tantos textos. E esse texto é um texto que não é uma dúvida que desconstrói, mas é uma dúvida pela limitação humana da nossa mente e pela grandeza da revelação, e nos falta entendimento para saber o que o Espírito está dizendo de verdade. Ou seja, um dia nós vamos entender, mas é grande demais. Por exemplo, ele começa dizendo aqui, trazendo revelações surpreendentes, dizendo: no céu, na terra e debaixo da terra. Diga: no céu, na terra. Debaixo da terra tem o que? A estratosfera, o núcleo da terra, o que tem? Não, segundo a Bíblia, há um lugar aí, onde há pessoas, onde há entidades, onde há seres. A Bíblia sempre aponta para esse lugar. Alguém diz: eu acho que é uma visão metafórica, simbólica. Não, eu não creio assim. Em vários lugares da Bíblia se repetem. Eu sei que demônios estão pairando no céu também, na atmosfera. Eu sei, mas eu também sei que debaixo dessa terra existe um lugar. Esse texto diz, e esse texto diz mais. Ele diz assim: um dia, todas as pessoas, todo ser que tem joelho, anjo tem joelho,
Ele é um espírito, mas tem a forma, muitas vezes se manifesta de forma corpórea, com figura, e está se referindo a eles também. Está se referindo às pessoas que morreram até aqui, os que vão morrer. Ele está se referindo das pessoas que estão vivas e estarão vivas. Ele está se referindo dos seres angelicais, dos seres espirituais. Ele está referindo a tudo que existe em todo lugar, no céu, na terra e debaixo da terra. Vai dobrar o joelho. E vai, essa palavra, olha o versículo 11, toda língua confessará. Essa palavra confessar, no grego declara um fato audivelmente, falar algo audível, declarar algo audível, vocalmente, publicamente, e tem um significado de falar alto e de gritar. Paulo está dizendo pelo Espírito Santo que um dia, todo ser no céu, na terra e debaixo da terra, vão olhar para Jesus, vão dobrar o joelho, todos vão dobrar o joelho e vão declarar audivelmente, como que gritando, não é silencioso, gritando: Jesus é o Kyrios, Jesus é o Senhor absoluto, o maior, o irresistível, Ele é o Senhor. Deixa aberto aí, vai comigo em Colossenses 2,15, deixa eu te mostrar um negócio. Quem está sentindo a presença de Deus, diga aleluia, diga Jesus é Senhor. Aqueles que estiverem vivos e que entregaram a sua vida a Jesus, será fácil para eles dobrar os joelhos, porque isso já é prática nossa. Aqueles que já morreram, desde lá do Adão e Eva até hoje, mas que entregaram a sua vida a Jesus, também vai ser fácil dobrar o joelho, porque sempre foi prática na vida deles. Mas esses grandões que temos visto, no cenário mundial político, econômico, e que acham que isso é uma mentalidade atrasada, esses que se acham alguma coisa e não são nada, porque se der uma dorzinha na ponta da orelha, ele vai para os hospitais desesperado, entende, irmão? Esses também serão forçados, diga forçado, obrigado a dobrar o joelho, olhar a glória em Jesus e reconhecer Ele como o Senhor dos Senhores. E não é baixinho, não é uma oração silenciosa, não é uma fala em pensamento, é uma declaração pública, audível, gritando, dizendo verdadeiramente: Ele é o Senhor do céu, da terra e debaixo da terra. Olha esse texto, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos ler juntos mais uma vez? 1, 2, 3. E despojando... Escute, deixa eu te explicar esse texto que você já leu e conhece ele. Deixa eu trazer mais luz para você. Quando Paulo fala desse texto, que o Senhor Jesus expôs publicamente, Paulo estava se referindo a um evento quando o imperador ou general romano voltava das suas guerras. Quando o general voltava, havia, escute, um cortejo. E ele entrava nas ruas de Roma, com pessoas de um lado, pessoas do outro, igual você vê nos filmes. E o general, geralmente, num cavalo branco, à frente do cortejo, ou o imperador, vinha triunfante com a sua melhor armadura. Atrás dele, vinha os seus capitães e autoridades também que participaram da guerra, todos ornamentados com a melhor armadura.
e o povo aplaudia, e o povo vibrava. Logo em seguida, o exército, esses generais, vinham os tesouros que eles tinham conquistado naquelas terras, e vinham passando aquelas riquezas e demonstrando e mostrando publicamente para o povo. E em último lugar, vinha ali entre os exércitos também, depois que o imperador já subia escadarias, ou o general se colocava do lado do imperador, vinha passando também os reis que foram conquistados, os monarcas, o inimigo que foi conquistado. Só que agora ele não vinha com a sua coroa, ele vinha geralmente despido, apanhava, humilhado, acorrentado. E todo mundo dizia assim: está vendo? Esse aí se levantou contra Roma, olha o que acontece com ele. Olha o que acontece com ele. E ele vinha passando num cortejo, e o povo gritava, e o povo esbravejava, e o povo humilhava, e ele já estava humilhado, e ele vinha ali acorrentado naquela posição de subjugado. Era um cortejo do triunfo do imperador, triunfo de Roma e derrota dos inimigos. Paulo usa essa figura para dizer que Jesus fez isso, não da forma silenciosa como você pensa, e muitos pensam, talvez não você, mas muitos pensam. Mas o texto diz claramente, Colossenses 2,15, que tinha ousadia, confiança, e uma tradução melhor ou ampliada desse texto poderia ser assim: ele entrou galantemente no seu cavalo, ele entrou galantemente no céu, cavalgando para celebrar sua vitória e a derrota de Satanás e de suas forças. Como parte desse processo triunfal, ele exibiu os despojos capturados da mão do inimigo. Mas o maior espetáculo de todos ocorreu como o próprio inimigo foi publicamente exibido como alguém capturado, desonrado, incapacitado, derrotado, humilhado e despojado. O texto traz essa luz, que quando Jesus morre na cruz do Calvário e diz tetelestai, está pronto, ele vai às regiões do inferno depois de ressuscitado, entra lá e toma de Satanás a chave da morte e a chave do inferno. E ele sobe para um cortejo no céu, onde Maria vai abraçá-lo e diz: não me toque, porque ainda não fui glorificado. Então se pressupõe, e eu penso também, que Jesus vai entrando num cortejo no céu, expondo a derrota do inimigo. Nosso inimigo já foi derrotado, diz a Bíblia. Olha o texto, versículo 15, Colossenses 2. Tendo despojado os principados, príncipes, potestades, são governos, são forças, publicamente os expôs, triunfando sobre eles. Agora, irmãos, preste atenção. Entretanto, embora eles tenham sido legalmente despojados de sua autoridade e seu poder, eles, os principados e potestades, continuam a percorrer a terra, executando atos malignos, como criminosos, bandidos, vândalos, assassinos. Embora Jesus tenha vencido, ele ainda continua atuando, até que um cristão, você, se levante com autoridade sobre a sua vida e sobre a sua casa e mande parar. Satanás foi humilhado publicamente. Eu recebi um vídeo, e um irmão mandou aqui da igreja e falou: pastor, me fala alguma coisa desse vídeo. Um senhor se levantava e dizia vocês viram um vídeo de um satanista, se diz satanista, um rapaz cabeludo, um cenário vermelho com coisas malignas, se diz satanista,
e que estava jejuando, orando para essas eleições, para o Brasil, que agora o cristão e a igreja vai se ver na mão deles. E esse vídeo circulou aí tudo. E esse irmão mandou para mim esse vídeo, dizendo: pastor, me fale alguma coisa. E esse senhor dizia assim: eu quero desafiar esse satanista. Faço um desafio com você. Você marca o dia e a hora. E nós vamos em qualquer lugar que você marcar, pode ser no monte. E o trato é esse, não sei o quê, e foi falando o trato. Ou eu morro, ou você vai morrer. Ou você se dobra ao Jesus, ao Espírito Santo, ou eu me dobro aos demônios que você serve. E foi fazendo um desafio. E no final, esse homem não é crente, esse homem falou assim: você só vai esperar eu me converter e batizar. E eu vou nesse desafio com você. Fulano de tal, e dá o nome, vai falando. E o irmão falou comigo, falou: pastor, o que o senhor acha? Falou: irmão, uma coisa que eu acho é o seguinte: esse homem tem a coragem que falta em nós crentes. Muitas vezes. Não é que nos falta coragem, melhor dizendo, de repreender os infernos, é que a gente não vai comprar qualquer briga. Nós não vamos buscar briga em qualquer lugar que nós não fomos chamados. Mas nós vamos lutar todas que vierem no nosso caminho. Ou que o Senhor nos levar a lutar. Quando alguém diz: ei, me ajude em oração, é Deus te chamando para lutar a guerra do irmão. Entende, irmãos? É Deus te chamando, te convocando para ajudar alguém. Ou para lutar aquilo que se levanta. Agora, essa coragem não pode faltar em nós. Quando o espírito da enfermidade, quando o espírito malignos visitam a sua casa, situações, como que eu sei que é os espíritos? Você analisa o que está acontecendo, seu modo de vida, então você vai discernir. Aqui a Bíblia diz assim que ele despojou publicamente, audivelmente, ele pôs para ser vergonhado mesmo. Antigamente, hoje não pode mais. Bem antigamente, talvez alguém se lembre, a igreja tinha esse conceito: a pessoa pecou, ele vinha na frente da igreja e confessava o pecado. Era assim. Talvez agora você fale: meu Deus, não, tudo bem, pode falar. Mas era assim. Lá atrás, eu não peguei isso. Principalmente na Assembleia de Deus. Algumas igrejas, era assim. Confessava publicamente. A bem da verdade, toda vez que há confissão, há cura. O perdão é quando confessa para Deus, mas quando confessa para alguém do corpo de Cristo, não há só perdão, há cura. A oração da fé salvará o doente. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Você se expôs a um irmão confiável. E se expôs. Eu, quando vou tratar com uma pessoa, se ele não está disposto a obedecer, eu falo: irmão, não adianta. Você vem fazer o que aqui? A pessoa mente, dá volta, se justifica. Eu falei: irmão, o que você está fazendo aqui, irmão? Você está perdendo uma oportunidade de consumir meu tempo que eu não tenho. Eu fico lutando com a minha agenda. Eu não tenho esse tempo. E você também não. Agora chega: não, pastor, eu fiz isso mesmo. Eu não sei o que mesmo. Ali você é curado. Como aquele rapaz que eu já contei algumas vezes, me ligou por volta de 1h da manhã e disse: pastor, aconteceu uma desgraça. Falou: o que foi? Eu acabei de ter relação sexual com a minha namorada. Pastor, ela veio aqui para casa, eu nunca tive, o senhor sabe, o senhor me conhece, o senhor pode me tirar de todos os cargos, não sei o que. Eu falei: você vai amanhã lá na igreja. Ele falou: o senhor vai me tirar dos carros? Eu falei: não vou tirar de nenhum. Eu falei: não. Porque Deus já te perdoou, você já está quebrantado, eu só vou te acompanhar. Ele casou com ela. E no processo de namoro nunca mais caiu. Quem está entendendo, diga aleluia. Quando há confissão, há cura, a libertação profunda. O perdão é na confissão a Deus. Mas quando você compartilha, você se expõe, então ali você é curado. Irmãos, olha o texto. Pelo que Deus exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra, e toda língua confesse, todo mundo, irmãos, um dia,
todos, os grandes e os pequenos, vão se dobrar diante de Jesus. Eles vão se dobrar diante de Jesus e dizer que Jesus é diga, Jesus é o Senhor. Esse texto começa aqui onde começamos lendo. Eu falei para você que é difícil. O versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo, o grego dessa palavra subsistir, ele traz a ideia assim de sempre existir, ou seja, existiu eternamente. Então aqui, a nossa mente humana não capta, a gente aceita, a gente crê pela fé, mas compreender a mente não alcança. Por exemplo, você pode imaginar, mas como que você pensa? Deus sabe o que você está pensando agora, mas Deus sabe o que ela está pensando, o que todo mundo está pensando simultaneamente. Aliás, Deus sabe o que você pensa, não só nós, mas os quase ou mais de 8 bilhões de habitantes da Terra, ao mesmo tempo. Sua mente não capta isso. A ciência tem caminhado e a Bíblia tem mostrado, falando, está vendo, eu já falei isso. Ah, e a ciência é verdade, você já falou. A Bíblia fala, por exemplo, assim, falou, os caminhos do mar. E alguém disse, muitas vezes, não tem caminho no mar, mar só tem água. Depois descobriram lá na frente agora, 1800, ou 1000 sei lá quanto, descobriram as correntes marítimas. São os caminhos que o navio anda. O sangue, todo o corpo, a vida do corpo está no sangue. Então diz, onde não tem sangue, morre. A Bíblia tem em si, a ciência autentica a Bíblia. Mas tem coisas que a ciência ainda não alcançou. Como diz Hebreus, que a palavra de Deus penetra em você tão fundo, que ela separa juntas e medulas. Não se sabe o que é isso. Não se sabe que parte é essa. A Bíblia vai lá. A Bíblia é o manual de Deus para a nossa vida. E aqui, essa questão que subsistindo, ele sempre existiu na figura de Deus, como Deus. E aí o texto é claro que ele diz o seguinte: ele sendo Deus, ele precisava vir à terra para resolver nosso problema. O problema que Adão causou, o pecado de Adão. A justiça de Deus exigia sangue de inocente. Jesus desce, mas se Jesus viesse como Deus, todo mundo morreria, porque a sua glória é tanta, a sua glória é tanta, a sua glória é tanta, que você não imagina, mas pelo que a Bíblia fala, você e eu morreríamos, somente de ver a glória de Deus. Então, ele larga aquele lugar de glória e vem como homem, diga aleluia. E ele vem, se humilha nesse corpo, ele vai no ventre de Maria, e é gerado ali. E Jesus nasce com duas personalidades, 100% Deus e 100% homem. Tão igual a homem que Hebreus diz que ele foi tentado para conhecer realmente, ele não fez corpo mole, ele viveu aqui como eu e você. Até mesmo as enfermidades ele carregou nas cruzes, ele viu, mensurou o que é uma enfermidade, ele sabe quando você chega para Deus e confessa seu pecado, fala da sua fragilidade, fala da sua limitação, Deus olha para você e fala: filho, eu sei o que é isso, fique tranquilo, eu te compreendo. Tem hora que você vai contar uma virtude sua para uma pessoa, mas você não sabe contar, conta diferente. A pessoa não entende, ela faz um juízo temerário diferente de você. Ela não, às vezes até o esposo não consegue no primeiro momento compreender o que está sendo dito. Fala para o seu irmão que estiver do seu lado, fala: mas Jesus consegue. Até quando a gente não explica nem fala direito, ele olha e fala: eu estou entendendo, mas você vai fazer assim, tá bom? É melhor assim. Aleluia. Ele entende, a Bíblia diz que ele entende, ele foi humano, ele se humanizou. E olha aqui, irmão, versículo 7. Antes a si mesmo fez o quê? Se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele nem veio como homem, não. Olha aqui um princípio. Ele veio como servo. Você sabe o que é servo? Você acha que é os diáconos?
Os diáconos são servos, mas não é esse servo. Esse servo aqui no grego é doulos. Lembra daquele navio doulos? Servo, mas doulos não é servo. Doulos é escravo. Jesus veio como homem para servir, não como homem chefe, não como diácono, mas como aquele que serve mesmo, escravo. Ruperetas, Paulo disse, quando o povo brigava por posição na igreja, por partidarismo, um dizia, eu sou isso, o outro, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu creio assim, eu creio outro. Paulo dizia, para com essa palhaçada, para com essa meninice, com essa carnalidade, vocês estão mostrando que vocês são carnais, com contendas e divisões. Eu não sou nada disso, e ninguém é nada. O que é alguma coisa é Jesus. E ele usa a palavra eu sou ruperetas, escravo, não doulos, escravo da galé do navio, aquele condenado a remar até morrer. Ele diz, eu sou isso aí, eu não tenho valor nenhum. Talvez se fosse hoje ele falava, eu sou um mendigo, que todo mundo passa e nem vê, passa por cima. Eu sou isso. Uma coisa drástica. Jesus é o exemplo nosso. E às vezes você quer brigar por pouca coisa. Nós queremos. Pelos meus direitos. Quem briga por nós é Jesus, irmão. Tem gente que passa no estreito. Porque tocou em coisa que não devia tocar. Falou o que não devia falar. Fez o que não devia fazer. Tem gente que hoje está vivendo o que plantou. Porque essa é uma lei, eles falam que é lei da atração, pode ser, mas eu falo que é lei da palavra. O que você faz e fala vai voltar para você. Pastor, o que você fala e faz vai voltar para você. A Bíblia diz assim, não se engane, Gálatas, de Deus, o quê? Não se zomba, pois aquilo que o homem semear, plantar, ele vai colher. Jesus, aqui nesse texto, ele foi servo para servir, para abençoar a nossa vida. E porque ele fez isso, olha como que voltou. Olha o versículo 8, a si mesmo se humilhou, obediente, e não foi fácil, porque na hora de enfrentar a cruz, ele falou com Deus, lá no Getsêmani, ele orou 3 vezes, quantas vezes? 3, e ele disse para Deus, não dá para aliviar não, Senhor, não dá para aliviar não, todavia faça sua vontade. Deus falou, não, o caminho é esse. Aí ele dobrou o joelho, orou de novo, ele estava tão angustiado, que ele chamou os irmãos da igreja dele, e falou, me ajuda aqui meu filho, ora comigo, eu estou numa guerra, me ajuda em oração, só quero isso de você. E os discípulos não conseguiram, porque estavam muito cansados, dormiram. E Jesus orou de novo, e falou, Senhor, dá para passar de mim esse cálice, Senhor? Tá bom, Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu estou disposto a fazer o que o Senhor quer, mas não dá para aliviar. Deus disse, não dá não, filho. Esse é o caminho de sangue, cruz, ceia do Senhor. 3 vezes. Ele se humilhou. Tem gente que se subir em cima deste papel, ele muda. Ele muda. Tem uma brincadeira aqui, nos bastidores da igreja aí, entre os irmãos, eu ouvi falar. O irmão é um líder, hein? Não sei o que aconteceu. Ele falou, vocês respeitam a hierarquia, hein? Aí os irmãos, todos os outros, agora não pode ver ele. Fala, respeita a hierarquia, hein? Aí ele veio para mim e falou, pastor, eu estou certo ou errado? Você está certo? Respeita a hierarquia. Ele falou, até o senhor. Tem gente que não pode, irmãos. A Bíblia diz, dê poder a um escravo. Sabia que eu tenho visto isso no cenário? Parece que não, mas só tem dado os pés com as mãos e as mãos com os pés. Só feito atrapalhado. Você está vendo aí? A conta vai chegar. Jesus se humilhou, ele foi humilde, tornando-se obediente. E aí, quando Paulo escreveu, estou terminando, quando Paulo escreveu esse texto,
ele correu um risco de vida. Porque ele usa a palavra Kyrios. Kyrios é Senhor no grego. Senhor. E naquela época só tinha dois tipos de Senhor. Senhor da vida, que era Nero, fazia assim, ó, deixa viver. Fizesse assim, já era verdade. Todo mundo temia. Esse era o Senhor. E o outro Senhor era o Senhor de escravo, aquele que tinha escravos. Então, era Senhor também. Mas não é que tinha 1, 2, 3. Diz que Roma tinha mais escravo do que cidadão. Se a população fosse 300 mil, tinha 600 mil escravos. Roma, irmão, tem cada história. Roma é terrível. Às vezes eles crucificaram tanta gente, botaram fogo, que faltou madeira para crucificar o povo. As ruas todas. Gente, onde você andava era cadáver pegando fogo, gritando, gemendo. Tem muita história, mas tinha muito escravo. Então quem era mercador de escravo era senhor. Aí Paulo chega e fala assim: Nero não é senhor coisa nenhuma, e nem o mercador de escravo é senhor coisa nenhuma. Quebrou a lei? Quebrou. Porque a lei de Deus está acima da lei dos homens. É por isso que cristãos que a gente não conhece, nem eu, foram para a fogueira, pisoteados pelos bois, comido por leões nas arenas, porque dizia: negue a Jesus Cristo, pare de pregar. Diz: não paro, não nego. Pegaram os apóstolos, deram uma costa e falaram assim: não prega esse nome, ouviu? Você vai sair daqui agora, eu vou te deixar ir, mas não pregue mais. Diz que saíram e foram direto para a praça pregar o evangelho. Está no livro de Atos, já em Atos. Esse nome era temido. Aí Paulo vem, tinha aquela guarda pretoriana, Polícia Federal, que chegava para César e falava: salve César! Não é salve Hitler, isso aqui já tinha lá, isso veio de Roma. Hitler veio depois, mas já tinha. A guarda pretoriana com uma roupa diferenciada. Será que era o bope, aquela caveira, aquela roupa preta, que já dava medo? Não, era uma capa, uma roupa, uma indumentária, isso faz parte do processo. E eles: salve César. Vem Paulo e diz: César nada. César mata o corpo, mas não tem poder de mandar a alma para o inferno ou para o céu. E ele diz: a partir de hoje, e que toda língua confesse, fique sabendo que Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Paulo estava dizendo: olha, o libertador já veio. Ele dispôs principados e potestades. E eu encerro dizendo essa ilustração que já lhe contei. Quando em 13 de 5 de 1888 aconteceu aqui a libertação dos escravos, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E aí, a partir daquela data, não poderia mais haver escravidão no Brasil. Só que aconteceu que nos interiores, São Paulo, Minas, Bahia e outros estados, a lei não chegava. Passou-se 10, 20, 30, 40, muito mais anos, a lei não chegava. Porque os coronéis colocaram nas fronteiras, nas entradas de suas fazendas, capatazes que não deixavam ninguém entrar. Então o cara, 20 anos... ele estava lá na senzala, trabalhando sem direito, humilhado, acorrentado, apanhando. Seu filho nascia escravo, não brincava de soltar pipa, de bolinha de gude, não ia para a praia, não fazia nada, crescia ali debaixo daquele jugo. Isso aconteceu aqui no Brasil. Aí o governo enviou os delegados para essas fazendas e eles metiam o pé na porteira, entrava na força da lei. E chegava nas senzalas e dizia: ei, já tem 30 anos, imagina, irmão, já tem 50 anos que não pode mais ter escravo no Brasil. Você já é liberto antes de nascer. Você já é liberto há 50 anos. Foi aquela explosão naquele momento. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Há 2000 anos, Jesus assinou a sua alforria. Você vai para o inferno se quiser. Qualquer pessoa vai para o inferno se quiser. Basta se arrepender e entregar a vida a Jesus. Começar a servir ao Senhor. Basta de coração
dizer: Jesus é Senhor. Porque quem não disser agora, um dia dirá. E esse dia será tarde. Tarde. Agora em vida é o tempo de dizermos: Jesus é Senhor. Não importa se vão gostar, se não vão. Um dia nós diremos: Jesus é Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você. Uma excelente notícia. Neste dia, onde todos vão dizer: você e eu, a igreja do Senhor, já estaremos num outro plano espiritual. Já estaremos revestidos com a imortalidade. É o que a Bíblia diz. Eu creio também. Revestidos de glória ao lado de Jesus. E nós também dobraremos o joelho, mas nós olharemos de cima para baixo e veremos os seres espirituais, materiais e toda a ordem, dobrando o joelho e dizendo: imagine, irmão, você está pensando que vai falar baixinho? Vai ser um... Irmãos, escute isso aqui. Quando você reconhece o senhorio de Jesus, é libertador. É? Quem já experimentou, diga aleluia. Quando você conhece a Jesus, é libertador. Então, nesse dia, essas pessoas, quando eles derem aquele grito, menos Satanás, mas vai ser algo assim. Falei: meu Deus, eu devia ter visto isso há muito tempo. E passei a vida toda correndo atrás do ouro que perece, da prata que enferruja, das coisas desse mundo. Por que está tendo essas brigas políticas? Fale para mim. Por que está tendo essa briga? O Brasil está do jeito que está. Não é religioso. É dinheiro. É só isso. O que o homem quer é mandar, subjugar, dominar. Mas quando você tem o Espírito de Deus, você olha para a pessoa e diz: quem domina a sua vida é Jesus. Não é o pastor. Eu domino a minha própria vida. Mesmo assim, eu submeto a Jesus. A minha família. E cuido do rebanho que é de Deus. Mas você é livre, pensante. Você tem o Espírito de Deus. Você lê as Sagradas Escrituras, não só o que te convém, mas principalmente aquilo que desce amargo na nossa garganta. Eita Deus! E tudo aquilo que você se submete é mais libertador para a sua vida. Diga aleluia. Aleluia. É libertador. É glorioso. Então, queridos, nessa manhã, Paulo botou a cabeça a prêmio, disse: ei, nada de Nero, nem de ninguém, nem de César. É Jesus, Senhor da vida e da morte. Rabone. Lembra quando ela pensou que era um jardineiro? Eu pensei que era um jardineiro. Aí quando Jesus falou assim: Rabone é o Senhor, dono da minha alma, da minha vontade. É Jesus. Quando Jesus ressuscita, lembra? Jesus é o nosso Rabone. Jesus é o nosso Kyrios. Jesus está sentado no trono que tem dentro do seu coração. Diga: Senhor, eu sou reino aqui absoluto. Fique de pé em nome de Jesus. Diga: Senhor, tu reinas na minha vida. E toda língua confesse. Aleluia. Todo joelho há de se dobrar. Aleluia. Aleluia. Diga: Baruch Rabá Bishem Adonai. A Bíblia diz que um dia Israel, que rejeitou Jesus, vai estar cercado pelos exércitos da terra. E quando ele estiver para ser destruído com toda a força do anticristo, com toda a força do falso profeta, dos seus exércitos, no tempo da grande tribulação, quando ele for ser destruído, já sofrendo muito, eles vão levantar os olhos aos céus e vão fazer essa oração. Eles vão dizer: Baruch Rabá
Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nesta hora, exatamente nesta hora, exatamente, porque Jesus cumpre a agenda. Ele morreu exatamente na Páscoa, a festa que era celebrada milênios, desde o deserto. Ele ressuscitou exatamente na festa. Tudo na festa ele cumpre. Então, exatamente nesse dia que Israel olhar, oprimido, sem saída, olhar e disser: bendito aquele que vem em nome do Senhor. No céu, Jesus vai aparecer, e eu e você com ele, descendo do casamento. Isso é assunto para outra hora. Mas eu quero dizer que Jesus é Senhor. Feche seus olhos. Aleluia. E diga que, Senhor, Tu és Senhor. Se você for numa linguagem figurada, você já entregou a vida a Jesus, eu sei. Mas é como se você pegasse a chave da sua vida e falasse assim, estica a mão e fala: toma, Jesus, a chave da minha casa, a chave do meu carro. Não, eu quero te dar a chave da minha vontade, chave dos meus desejos, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé no Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais